A dependência química, ela é uma doença crônica que não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. Ela é como a diabetes, como ela é a hipertensão. Portanto, ela tem que ser de qualquer forma medidas realmente preventivas. Como ela é uma doença, nós temos em toda doença crônica fatores de risco e fatores de proteção. Nos fatores de risco, assim como câncer de mama, a diabetes, nós temos uma lista. E o fator de risco nós temos ser menino, né? Então os meninos eles têm este comportamento de risco. Depois eu ter uma comorbidade psiquiátrica, desde a mais leve, uma ansiedade, depressão, até uma esquizofrenia. Então, se o meu filho pequeno ou adolescente, ele tem alguma comorbidade psiquiátrica, um déficit de atenção, uma hiperatividade, enfim, isto é um fator de risco. Depois nós temos a falta de monitoramento parental. Na hora que eu deixo o meu filho e acredito de que ele pode se virar, que eu dei uma educação boa para ele, isto é uma grande balela. Eu tenho que monitorar, a gente não está falando que é pai investigador, não é isso, mas eu tenho que fazer um monitoramento com quem meu filho está, a casa de quem ele está, quem são as pessoas, como é que é a festa, o que vai ter na festa, aonde que ele está estudando, qual é a turma dele, né? Depois, um outro fator de risco importante é o início precoce da substância. Tudo que nós colocamos antes dos 21 anos no cérebro, o efeito é devastador. Eu digo que é como os 3 primeiros meses da gestação. O que nós fizermos ali nos 3 primeiros meses, dificilmente a gente vai conseguir reverter. Já se acontecer no 7º, no 8º mês, eu posso fazer uma cirurgia intrauterina, eu posso até tirar o bebê. Então, início precoce da substância, tudo que o jovem colocar abaixo de 21 anos, o cérebro não terminou a sua estrutura, ele não está fechado em seu desenvolvimento, é um grande fator de risco. Depois nós temos fácil acesso às drogas. Infelizmente, nós estamos num país onde esse acesso ele não é controlado, não temos uma regulação, temos falhas em relação a isso. Depois nós temos falta de políticas de saúde pública. Então, isto é um dos mais impactantes também como início precoce do uso de substância, que faz com que meu filho corra risco. Num país onde eu tenho festas regadas a álcool, bancadas aí de uma forma irrestritiva e irregular, aonde eu tenho a venda e a falta de monitoramento para a venda de álcool para menores, aonde eu não tenho uma política de saúde pública preventiva, isso é um grande fator de risco. Então eu tenho que realmente olhar aonde que se encaixa a minha família em relação a isso. Nós temos a questão da vulnerabilidade genética também, né, que é um grande fator de risco. Então, lógico que tem fatores de risco que pesam mais. Basta eu ter um fator de risco? Não. Eu tenho que estar dentro de um contexto. Assim como o portador de diabetes, não basta só ele ter um fator de risco porque teve a mãe ou o pai portador de diabetes, não significa que ele vai ter a diabetes, mas ele tem mais fator de risco. Assim como o câncer de mama. Se eu tenho um indicador aí de família, de vulnerabilidade, e aí é fumante, aí eu não faço exame, uma série de coisas vão compor para que se tenha ali essa vulnerabilidade e mais fator de risco. Então eu preciso saber quais são os fatores de risco que o meu filho ou a minha família tem para que eu possa protegê-lo. É lógico que a gente tem os fatores de proteção que são exatamente contrários a esse. Quando eu tenho essa questão de fato do monitoramento parental, quando eu tenho o tratamento e a não desconsideração de alguma comorbidade psiquiátrica, no Brasil e no mundo, mas especialmente no Brasil, a gente tem uma questão da psicofobia, se tem depressão ou se tem hiperatividade, isso parece que é um rótulo que se coloca e se reduz a pessoa a isso. Mas a importância de que a família encare esses comportamentos que muitas vezes vêm como indicadores da escola e que a gente fica contra a escola. Não, a escola me chamou, vai lá e tenta defender o filho. Isso é um comportamento absolutamente inadequado da família. A escola é parceira,
Se ela está pontuando algumas coisas, eu tenho que olhar para isso e eu tenho que, junto com a escola, criar estratégias para que eu possa auxiliar o meu filho. Se eu tenho também alguma outro tipo de vulnerabilidade, como algum parente, que nós já falamos anteriormente, eu também tenho que dar um suporte emocional para esse jovem, para essa criança. Então, entre os fatores de risco, a proteção maior é eu saber esses fatores de riscos e trabalhar em cima desses fatores de risco.